Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa Rota de Aprofundamento de Geografia. Eu sou a professora Jamaica Kelly e o tema da nossa aula hoje é Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0 e as inovações tecnológicas no uso dos recursos naturais. Lembrando que essa aula está no caderno A Humanidade e a Natureza, Interações e Perspectivas de um Futuro Sustentável. Vamos então à nossa aula de hoje? Bom, para falar da quarta revolução industrial e como chegamos até aqui, eu fiz uma linha do tempo para a gente explicar brevemente o que foi aí as três revoluções industriais até chegar à dita quarta revolução industrial. Então, quero que vocês acompanhem comigo aqui essa linha do tempo para a gente visualizar como foi esse avanço até chegar à quarta revolução industrial. Primeiro ponto, pessoal, muito importante que eu coloquei é a primeira revolução industrial, ela aconteceu em 1780, quando foram substituídos velhos teares manuais por teares mecanizados. Lembrando que a primeira revolução industrial, ela ocorreu lá em Inglaterra, ok? Bom, chegando então aí à segunda revolução industrial. Olha que ponto interessante, essa já ocorreu lá em 1870, resultou aí na criação, prestem bem atenção, tá? Olha só, resultou na criação dos motores elétricos e principalmente aí no uso dos combustíveis derivados do petróleo. Então, essa é a segunda revolução industrial. Chegando então aqui na terceira revolução industrial, a gente tem um marco importante na história, tá? Em 1970, começou aí então o avanço da tecnologia com a inserção dos computadores e também a utilização da robótica. Essa é a chamada terceira revolução industrial. E finalmente chegamos na chamada Indústria 4.0, também conhecida como quarta revolução industrial. Vamos observar então aqui, seguindo o mesmo avanço, seguindo a mesma linha do tempo, olha que interessante. A quarta revolução industrial, ela tem aí a combinação, tá, das tecnologias digitais, onde a gente tem essa sigla IoT e Big Data. O que seria essa sigla? Quer dizer Internet das Coisas. E a gente também aí tem um avanço da industrialização com grandes maquinários industriais. Então, se a gente for observar a nossa linha do tempo, ela segue principalmente aí um padrão de avanço do uso da tecnologia. Pessoal, mas eu trouxe também aqui um conceito bem interessante da quarta revolução industrial que eu quero que vocês leiam junto comigo. Vamos então aqui na tela. Olha só. Na tela a gente vai ver como foi esse avanço. Olha que interessante, pessoal. A indústria 1.0, a indústria 2.0, a indústria 3.0 e a indústria 4.0. Nessa linha do tempo é interessante que cada época, em cada uma das épocas, a gente tem uma tecnologia diferente. Olha que interessante, em 1800 a gente tinha a mecanização com a força hidráulica aí da máquina a vapor. Já em 1900 a gente tem a produção em massa de energia elétrica e as chamadas linhas de montagem, que eram utilizadas principalmente aí na indústria, na fabricação de carros, tá? E depois a gente tem, por volta do ano 2000, como eu falei, na terceira revolução industrial, a gente tem a inserção aí dos computadores e a inserção da robótica nessas linhas de montagem das grandes fábricas, com a utilização de computadores e uma rede mais automatizada e eletrônica. Olha que interessante, em cada uma delas a gente tem uma imagem que vai figurar perfeitamente cada uma dessas etapas. E depois a gente chega então em 2010, que quando passa a valer aí a chamada quarta revolução industrial, a gente tem a sigla IoT aqui, que é a Internet das Coisas, a gente tem também os sistemas cyberfísicos, redes de aprendizagem, principalmente de máquinas, onde tudo passa a ser muito automatizado. É o que vocês podem observar na imagem. Olha que interessante. A gente tem uma pessoa comandando todas as máquinas através da internet. Então, ela está aqui com um dispositivo digital,
como um smartphone ou até mesmo como um iPad, um tablet, e por aqui ela faz todo o comando da fábrica, bem interessante. Então, essa é a quarta revolução industrial. E a gente viu que para se chegar na quarta revolução industrial, foi necessário aí passar por várias etapas e por toda uma linha do tempo, onde foram ocorrendo vários avanços e então chegamos até aqui. Vamos aprender um pouco mais? Eu trouxe o conceito para vocês do que é aí a quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Olha só, é um conceito de indústria, tá? Olha que interessante. É um conceito de indústria proposto bem recentemente. Vocês viram que começa a falar de indústria 4.0 aí a partir de 2010, tá? E ele foi proposto recentemente, tá? E ele engloba o quê? Engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, lembra da imagem? Olha que interessante, eu trouxe a mesma imagem no slide, tá? Controle e tecnologia da informação, principalmente aí aplicado aos processos de manufatura. E a gente tem também aí, a partir disso, a partir de sistemas cyberfísicos, internet das coisas, a internet dos serviços, os processos de produção que tendem a se tornar cada vez mais que tem que se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis. Eu queria que vocês pudessem contemplar o estúdio onde estamos gravando. Aqui a gente tem um pouco disso, um pouco da internet das coisas, um pouco desse avanço da indústria 4.0. Então, tudo aqui está sendo monitorado e está sendo feito através da internet e através de máquinas, através das câmeras. Olha que interessante, é a utilização da indústria 4.0 para a educação, ok, pessoal? Bem, chegamos então as vantagens e desvantagens aí da quarta revolução industrial, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Bem, uma vantagem, qual seria a vantagem, professor? Uma vantagem é a utilização de fontes de energia sustentáveis. Quando a gente fala de indústria 4.0, se fala muito da indústria, né, da sustentabilidade, se fala muito do desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável principalmente voltado para essa produção de energia, tá? Essa produção de energia que vai ser utilizada dentro dessa indústria. E se fala muito em reduzir aí as emissões de gases que aumentam o efeito estufa. Então, isso é uma vantagem da utilização e do que se fala na indústria 4.0, a redução dessa emissão de gases que são responsáveis pelo efeito estufa. Já um aspecto que eu trouxe, um aspecto negativo, porque sempre tem os dois lados, né? Tem o aspecto positivo e tem o aspecto negativo. Eu quero destacar aqui o aspecto negativo da indústria 4.0, que é o quê? Qual seria, professor, então, um aspecto negativo? Pessoal, a perda de direitos trabalhistas. Por quê? Com a criação principalmente de aplicativos de entrega, de transportes, onde a gente tem aí a ocorrência de um processo de precarização das relações de trabalho com os trabalhadores que vem perdendo aí drasticamente os seus direitos historicamente adquiridos, ok? Por exemplo, eu trouxe aqui o caso do Brasil, tá? O caso do nosso país, que é bem interessante que o texto cita. No Brasil, motoristas e entregadores de aplicativos são contratados como pessoas físicas, de forma que o trabalhador não possua direitos como férias, 13º salário, entre outros, como, por exemplo, FGTS, né, e outros direitos aí adquiridos ao longo da história de luta dos trabalhadores. O interessante, pessoal, que a gente pode citar vários desses aplicativos que a gente utiliza todos os dias na nossa vida. A gente tem aí inúmeros aplicativos que fizeram o quê? Acabaram substituindo. Então, isso é uma desvantagem da indústria 4.0. Se antes você contratava um entregador com todos os direitos trabalhistas, carteira assinada, férias, hoje em dia o aplicativo faz tudo isso sem necessariamente pagar esses direitos aos seus trabalhadores. Então, isso a gente coloca como uma desvantagem dessa indústria 4.0. E existem outras desvantagens. Professora, qual seria a desvantagem? Vou voltar aqui com vocês uma imagem. Olha a desvantagem, pessoal.
mais uma desvantagem aí da indústria 4.0. Vamos observar essa fábrica. Observem comigo essa fábrica. A gente vê trabalhadores nessa fábrica? Não. A gente vê apenas uma pessoa que está comandando tudo através aí da internet das coisas e as máquinas trabalhando. Então, isso é o que nós chamamos na geografia de desemprego estrutural, quando as máquinas são substituídas aí pela mão de obra humana. Então, mais uma desvantagem aí, ok? Então, agora nós vamos voltar aqui, tá, pessoal? Para a gente fazer um breve resumo. Vamos fazer um resumo, então, da nossa aula? O que a gente aprendeu hoje aí com a quarta revolução industrial, com essa indústria 4.0? Primeiro, a quarta revolução industrial, ela se iniciou aí no fim da primeira década do século 21. Os países em que começou aí a ocorrer essa quarta revolução industrial, a gente tem como exemplo Alemanha, China, Estados Unidos, e esses países, eles estão na vanguarda dessa quarta revolução industrial, porque foi onde começou, tá, esse avanço. A gente tem o uso da inteligência artificial, o armazenamento e processamento na nuvem. A gente sabe que hoje existe, né, essa realidade de você armazenar na nuvem, impressoras 3D, a nanotecnologia, a transgenia, o uso de drones. Alguns drones já são utilizados em alguns países ricos, como esses que eu citei, para fazer entregas. Ou seja, daqui a uns anos não vão ser mais nem os trabalhadores, os próprios drones vão trabalhar como entregadores, tá, de encomendas. Então, a gente tem também a realidade aumentada, que são umas das tecnologias da quarta revolução industrial. E chegamos aqui também em uma vantagem que eu falei na aula de hoje com vocês, que foi aí a busca a fim de diminuir a emissão de gases que aumentam o chamado efeito estufa, estimulando então a quarta revolução industrial. Ela estimula formas limpas e busca gerar energia limpa. E, por último, um dos aspectos negativos, que é a precarização das relações de trabalho. Então, esse é um resumão da nossa aula de hoje. Vou deixar aqui com vocês a nossa referência que a gente utilizou para a nossa aula, tá? A referência tanto do texto como das imagens. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula e até mais.